Pouco. Olha ela aqui, bebezinha quase reborn, vai uma tentativa, é a bonequinha da filha da Paula Camacho, emprestada pra gente hoje, porque vamos falar do tema agora, começamos agora. Os bebês reborn têm virado caso de justiça, não é só psicológico não, viu? Um casal passou a disputar a guarda de uma boneca reborn depois do fim do relacionamento. No caso, a advogada afirmou que a disputa judicial vai além da convivência com a boneca, o que inclui divisão de custos com o bebê reborn e o enxoval, além da disputa pela administração dos perfis da bebê reborn nas redes sociais. Meu Deus, e estamos falando sério, hein? O que está acontecendo? Essa é a nossa sociedade atual. Para tratar do assunto, a gente recebe aqui o advogado, mestre em Direito, doutor Rafael Paiva. Tudo bem? Doutor, bem-vindo. Gostou aqui que eu trouxe uma bonequinha para ilustrar aqui a nossa conversa. Gostaria, a princípio, além de dar as boas-vindas para o senhor, de já perguntar, já se acostumou a falar de casos assim, em que parte do cliente, uma parte envolvida, nem vida sequer tem? Bem-vindo. Olá, bom dia a todas, é um prazer estar aqui com vocês, com toda a audiência da Revista Oeste. E sim, gostei da bonequinha, muito bonitinha, mas infelizmente essa questão dos bebês reborn tem assumido um protagonismo bastante preocupante e acaba sendo uma questão que tem que ser discutida porque parece que a gente está vivendo um verdadeiro surto coletivo aqui no Brasil com relação a essas bebezinhas reborn. Inclusive, estava no shopping um dia desses e me deparei com uma mãe de bebê reborn e vou te falar, é bem estranho. Estranho, esquisito mesmo, também já vi, tratam como um ser humano real, né? E o pessoal fica em volta olhando mesmo, às vezes aborda, às vezes até indelicado, a dona, a mãe, né, da boneca reborn não gosta muito. Mas conta pra gente então, doutor, já que é uma realidade, como lidar quando um casal chega ao ponto de querer disputar a guarda, detalhes desse compartilhamento de cuidar da que então era a filha deles, né? O que será que pode ser feito? Existe esse caso? Como deve ser conduzido agora a justiça adaptada a essas situações? Olha, com relação às questões judiciais envolvendo essas disputas de bebê reborn, a gente tem que levar em consideração que nós temos aqui uma questão psicológica, psiquiátrica, que tem que ser resolvida. O direito brasileiro, sendo bastante objetivo, ele não protege a boneca reborn, o bebê reborn, como se fosse um ser humano, como se fosse um ser titular de direitos. Então, no direito brasileiro, quando alguém nasce, quando um ser humano nasce, ele nasce dotado de personalidade, de direitos e, consequentemente, de deveres. Mais recentemente, nós tivemos um movimento um pouco parecido com relação aos pets, né? E agora com as bebês. O que eu vejo é o seguinte: bebê reborn, bonecas, não são dotadas de personalidade jurídica. Então, elas não são titulares de direitos. Todas essas ações que estão agora começando a chegar no Poder Judiciário, seja de guarda de bebê reborn, alimentos para bebê reborn, pensão, aposentadoria lá, benefícios assistenciais para bebê reborn, tudo isso aí é fadado ao fracasso. Agora, a ordem dos advogados do Brasil também tem que ficar atenta à postura dos advogados com relação a essas demandas. Porque no meu escritório, por exemplo, já chegou um caso, nós trabalhamos muito aqui com o direito de família no escritório, e chegou já um caso de uma mulher que queria fazer uma ação de guarda e alimentos para um bebê reborn. E, infelizmente, é um tipo de demanda que não é ético ao advogado aceitar, tá? O problema é que isso está gerando um movimento grande, já tem hoje prefeituras fazendo eventos para bebê reborn, e me parece que é um caso muito mais de psiquiatria do que no ponto de vista jurídico. Veja, a gente tem que entender que talvez o sentimento desses pais, né, que eu coloco pais como pais e mães por essa boneca, muitas vezes é um sentimento que não é sadio. A gente até entende a dor, porque tem muitas mulheres que não podem ter filhos e acabam indo por esse caminho.
mas é algo que são anos e anos, e não sei se vocês vão concordar comigo, de uma cultura woke, que veio trazendo uma relativização de tudo. Relativizou tanta e tanta coisa que hoje até a vida é relativizada. E aí se dá uma personalidade para uma boneca. É muito preocupante. Preocupante. Aqui no chat o pessoal falando, gente, é uma boneca e ponto final. Tá de brincadeira? A sociedade está doente, é simplesmente um brinquedo. Bom, também temos um caso aqui que eu trago para nossa conversa de Minas Gerais. Um deputado entrou com um projeto para proibir que donos de bebês reborn levem esses bonecos para hospitais, porque estavam fazendo isso. Para o hospital, inclusive, para o SUS, para entrarem ali em sessão de atendimento. Doutor, Paula Camacho agora faz uma pergunta para o senhor. Doutor Rafael, bom dia. Doutor Rafael, eu vi no começo do programa, quando a Adriana estava falando, que tem nesse meio aí das pessoas que estão buscando a justiça para ter a guarda da boneca, inclusive para ter a guarda, né, o controle das redes sociais. Então eu acho isso muito engraçado, porque como está virando uma febre, isso dá visualização. E se dá visualização, dá dinheiro. Então, se as pessoas estão buscando o controle das redes sociais, parece que o intuito principal nisso tudo pode ser financeiro. Você concorda com isso? Concordo com você e excelente a sua pergunta, Paula. Realmente nós temos hoje as redes sociais, são um fenômeno da nossa geração, dessa atualidade, e realmente muitas redes sociais elas têm um valor econômico, têm um valor patrimonial. Mas pensando juridicamente, me parece muito fácil resolver essa questão. A gente tem sempre que partir de um ponto central em qualquer discussão que envolvam essas bonecas. Boneca não tem personalidade jurídica. Logo, ela não é titular de direitos. Logo, ela é uma coisa, é um objeto, que é de propriedade de alguém. De quem? De quem comprou. Aí vamos usar o mesmo raciocínio para a rede social. Quem é o dono dessa rede social? Sinto até vergonha de falar, mas, entre aspas, a mãe da boneca? Muito bem. Então, essa mulher é a dona dessa rede social e ela que vai poder usufruir eventuais rendimentos que essa rede venha a trazer. Então, essa é uma questão simples. Imagina um casal de pais reborn, e é muito estranho falar isso, né? Em 2025 a gente está falando, né, de um surto como esse, mas pais de um bebê reborn que tem uma rede social bombada, 1 milhão de seguidores, contratos publicitários, vai dividir quem é o dono da rede? Porque quando você vai cadastrar a sua conta no Instagram, por exemplo, tem que ter o nome de uma pessoa ali. Quem que criou? Essa pessoa? Então essa pessoa é titular, me parece uma questão juridicamente fácil de ser resolvida. Assim como todas as demais que envolvem esse surto coletivo. E aí os juízes também têm um papel importante. Chegando ações dessa natureza no Poder Judiciário, ela tem que ser finalizada imediatamente. Vamos lembrar que o nosso Poder Judiciário é um dos mais caros e um dos mais lentos do mundo. Não é o pior, nós temos piores. Mas na dimensão do nosso país, a riqueza que o nosso país produz é um judiciário lentíssimo, caro e que agora tem que lidar com um problema que, no meu ponto de vista, na minha visão, no meu posicionamento, é um problema que deveria ser inexistente. Também acho um absurdo tratar essa história como realidade, não é? O Mariazinho, ou é a Xandinho, ou é a Rosângela. Tem uma enquete aqui no chat. Se eu quiser votar no final, a gente aceita a sugestão, eu já repasso os 3 nomes. Você tem rede social? Quer rede social? Bom, brincadeiras à parte, aqui no chat, bastante repercussão sobre o tema também. Alguns ficam mais revoltados, bravos, outros mais pacientes, acham que já essa moda passa, né? Mas, de qualquer fato, quando começa a interferir assim, né, no jurídico, em hospitais, no nosso sistema, no nosso dia a dia, é preciso esclarecer. Também em Salvador, um padre
Um padre disse, não foi em Salvador, em Minas Gerais, um padre também se manifestou e disse que não vai batizar bebês reborn, se recusou a isso, e uma igreja de Salvador emitiu nota para dizer que também não vai batizar bebês reborns. O que está na barriguinha da nossa colega aqui, Marina Helena, é de verdade, não tem perigo, tá tudo certo, viu? Marina Helena, você agora. Doutor Rafael, acho que o tema é importante porque está começando a afetar o nosso bolso, né? Na hora que a gente usa o judiciário, o tempo do judiciário para isso. Olha que absurdo. Gasto no SUS para isso, porque a pessoa chega ali e aí, como fazer? E agora vai além também. A gente já tem o judiciário mais caro do mundo, mas também tem o Congresso mais caro do mundo. E aí o que eu fico perguntando é o seguinte, o que dá na cabeça de uma deputada, né? A deputada Rosângela Moro aí, para propor que os pais dos bebês reborn sejam tratados no SUS, né? Eu fico aqui pensando tanto problema que a gente... Não tenho dúvida que essas pessoas talvez tenham problemas psicológicos graves, mas além de tudo a gente vai parar agora no nosso Congresso também para analisar uma proposta como essa, e aí se isso prospera, a gente vai ter mais um gasto no SUS com essas pessoas. Meu Deus do céu, doutor, eu tô bastante preocupada aí, porque a nossa conta não tá mole não, viu? E pelo visto vai ficar bem mais cara com essa brincadeira aí que tá se tornando cara. Muito bom, é isso mesmo, virou moda agora, né? E aí alguns parlamentares, eles querem pegar carona nesse tema. Me parece que é algo desnecessário para ser tratado, né? Nós temos uma tradição legislativa no Brasil muito positivista, onde tudo tem que ser tratado por lei. Então, uma lei que vai proibir o bebê, nesse caso aí vai garantir o atendimento psiquiátrico aí no SUS para esses pais. Isso já é evidente. Já é evidente que um médico sensato que se depare com uma situação dessa vai encaminhar essa pessoa para um tratamento psicológico. Agora, até pensando um pouco mais além, Marina, aqui tem uma coisa importante para a gente falar, que é o seguinte, o direito, ele é uma ciência altamente moldável, uma ciência social moldável, e ela avança de acordo com o crescimento ou a involução da sociedade, que nesse caso me parece muito mais uma involução. Então, eu vou fazer um paralelo aqui. Nós tivemos já uma época em que os animais, os pets, eram tratados como coisa. E me parece que é um pensamento errado. Animal não é coisa, porque ele é um ser vivo. Também acho que existe um exagero hoje de se tratar um pet como filho, como ser humano. Respeito quem faz isso, mas humanizar animal é até uma forma de maus tratos. Mas hoje o animal, apesar de não ter uma personalidade jurídica, ele é titular de direitos. Então ninguém pode maltratar o animal, matar indevidamente, e tudo bem. Mas foi uma construção que foi criada pela nossa sociedade. O meu medo é, amanhã, nesse congresso fraco, que é altamente flexível à notícia do dia, amanhã apresentam um projeto de lei para dar personalidade jurídica para o bebê reborn. E eu te falo, aí sim nós estaremos diante de um problema muito grande, porque o direito vai dar guarida a esse surto psicológico. Esse é um problema. Imagine que amanhã essas bonecas, que elas são bastante realistas, viu? Elas estejam dotadas com um chip de inteligência artificial. Já pensou nisso? E ela vai começar a aprender como uma criança normal, uma criança biológica. Eu não duvido, se isso continuar, pode ser que isso seja uma moda, mas eu duvido que é uma moda. Acho que isso aí vai perpetuar. Principalmente se inserir inteligência artificial. E amanhã o Congresso decidir que essa boneca tem personalidade jurídica, mesmo não sendo um ser biológico, nós vamos ter um problema jurídico ainda maior para resolver. Olha só, 2025 nós estamos tratando da personalidade jurídica da bebê reborn. Só o que faltava, não. Vamos ficar de olho e torcer para que isso não aconteça, porque eu continuo levando como uma brincadeira, uma piada, não é possível. Enfim, estamos aqui para dar tchau para o senhor. Muito obrigada, doutor Rafael Paiva, pela participação, pelos esclarecimentos, e espero que o senhor pegue casos mais sérios e que os nossos tribunais Amém. não fiquem afogados com temas assim.
Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.